a Operação Estiagem de 2024 foi oficialmente prorrogada pelo governo de São Paulo por mais 15 dias. O decreto foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Inicialmente, a operação terminaria no dia 30 de setembro. Em Campinas, conforme foi definido em uma última reunião do Comitê Gestor da Operação Estiagem, em 25 de setembro, as equipes e os recursos já estavam de sobreaviso para atuarem até o dia 15 de outubro. A decisão do Estado considera que ainda há riscos relacionados à estiagem por conta da redução do volume de chuvas, o que pode trazer transtornos à população, ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado. E olha só, a Prefeitura informou que mais de 1.200 empresas optantes pelo Simples Nacional aqui da cidade estão inadimplentes com o município e com isso pode haver problemas. Confira na reportagem de André Aranha. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. A Prefeitura informou que mais de 1.200 empresas que utilizam o Simples Nacional estão inadimplentes com o município. São débitos tributários e não tributários. E é uma vedação ao regime do Simples Nacional possuir débitos com ente municipal. O contribuinte que quiser manter a opção do Simples Nacional ativa deverá quitar ou pagar a primeira parcela dos débitos até o dia 29 de outubro. São 30 dias da publicação no Diário Oficial. No Diário Oficial estão relacionados todos os contribuintes. Ainda segundo o chefe do posto fiscal do Simples Nacional, o comparecimento do contribuinte no dia 29 de outubro ou a realização do pagamento fora do prazo não evitam a exclusão. Ele deve realmente iniciar o pagamento da primeira parcela até o dia 29 de outubro. Se acontecer dele realizar esse pagamento após o dia 29 de outubro, ele deve realizar uma nova, ele será excluído, né? O município deve efetuar essa exclusão, mas o contribuinte tem a opção de regularizar seus débitos no início do ano e fazer uma nova opção pelo Simples Nacional, para permanecer no ano de 2025 dentro do regime do Simples Nacional. Para evitar que as empresas sejam surpreendidas, a Secretaria de Finanças está enviando e-mails e fazendo notificações no sistema da nota fiscal eletrônica para aumentar a divulgação da aproximação do vencimento do prazo. O termo de exclusão foi publicado no Diário Oficial, mas a gente está tentando divulgar o máximo possível para que realmente não ocorra o resultado da empresa ser excluída. O objetivo da Prefeitura é que os débitos sejam quitados, a gente não pretende realizar a exclusão. Então a gente está divulgando, né, em todos os canais disponíveis por e-mail, no sistema da nota fiscal, no domicílio eletrônico. Então os contribuintes estão recebendo essa notificação. Bem, a divulgação das empresas que podem perder o Simples Nacional aqui em Campinas está no Diário Oficial do município do dia 24 de setembro. Para acessar, é só ir no portal campinas.sp.gov.br e ali você vai acessar a aba Diário Oficial. Os nomes das empresas aparecem a partir da página 32 da publicação nesta data. E olha só, para verificar os débitos e adquirir guias de pagamento, tem alguns serviços. Então você pode entrar no Serviço de Atendimento ao Contribuinte no 3755 6000, 3755 6000, o horário de atendimento é das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Pode mandar e-mail para o saque@campinas.sp.gov.br, fazer o atendimento pelo chat do Porta Aberta, que é o campinas.sp.gov.br, aí você vai chat-porta aberta. E ainda, se precisar solicitar o parcelamento da dívida, você vai poder providenciar através do Porta Aberta pelo atendimento presencial que precisa ser agendado no portal de serviços da Prefeitura. Anote aí, Servicos, que é o C sem cedilha, servicos.campinas.sp.gov.br. A gente lembra que o contribuinte tem 30 dias para contestar ainda esse termo de exclusão que foi colocado no Diário Oficial do último dia 24
pode ser inclusive feito através de um requerimento, que é requerimentos.campinas.sp.gov.br. Lá você entra com o seu login e faz aí o seu pedido de requerimento contra essa publicação, caso a sua empresa esteja aí nessa relação de mais de 1.200 que foram aí anunciadas que podem perder o Simples Nacional. A gente vai hoje com mais uma série sobre os patrimônios de Campinas. Você já ouviu falar do Miss Campinas? Sabe o que é? Olha, gente, é o Museu da Imagem e do Som, que é o tema da reportagem de hoje da série Patrimônios, também conhecido como Palácio dos Azulejos. Ela é a única edificação aqui na nossa cidade considerada patrimônio nacional. O acervo do MIS é constituído por um dos mais significativos conjuntos de fotos, filmes, negativos, vídeos, slides, discos, fitas e objetos sobre a história social e cultural da cidade e da região, atraindo pesquisadores de todo o país. O MIS ainda possui uma programação regular de exposições e exibições de filmes. Veja na reportagem especial de Ana Paula Meneghetti. Fundado em 1975 e sediado no Palácio dos Azulejos, o Museu da Imagem e do Som, o MIS, é uma instituição que preserva e difunde um importante acervo de memória audiovisual da cidade de Campinas, com centenas de equipamentos de produção e reprodução de imagens e sons. O MIS abrange áreas de vídeo e áudio, fotografia, música, cinema, objetos tecnológicos e educação patrimonial. Geralmente os museus eles são reuniões de coleções e a partir do seu acervo é constituído o museu. No caso do MIS de Campinas foi mais ou menos algo inverso, porque surgiu de um movimento do cinema de arte, das ações, das exibições de filme e o debate, que são o que nós chamamos de cineclubismo. A partir disso, por se tratar de vários fotógrafos, cinéfilos, diretores de cinema, estudantes, estabeleceu-se uma grande coleção e a partir disso surgiu o Museu da Imagem e do Som, sendo o MIS de Campinas o primeiro Museu da Imagem e do Som municipal do Brasil. O edifício, que passa por restauração, foi construído em 1878, a pedido de Joaquim Ferreira Penteado, o Barão de Itatiba, inicialmente em taipa de pilão, uma técnica construtiva da época, e concluído com uma nova tecnologia, a alvenaria em tijolo. Por ser o período áureo do café, a casa recebeu o que havia de mais elegante nos revestimentos, tanto na parte interna quanto externa, como mármores, pinturas, lustres, metais e diversos elementos decorativos. Foi o solar do Barão de Itatiba, que é o Ferreira Penteado, a rua lateralzinha aqui do lado. Depois se tornou prefeitura em 1908, sendo o Orozimbo Maia o primeiro prefeito a despachar aqui. E o último, em 1968, a prefeitura ela ocupa o Palácio de Jequitibás, e depois, em 2001, Antônio da Costa Santos, o Toninho, ele volta para cá para despachar, porque ele, como arquiteto, urbanista, ele tinha um projeto de revitalização da região central. Primeiro, ele é um solar, que é a casa do Barão de Itatiba e a do lado da sua filha e genro. Quando a prefeitura vem para cá, eles denominam esse espaço de Palácio dos Azulejos, por ter as características, as inserções dos azulejos que nós temos aqui, de origem portuguesa. Há pesquisas que demonstram que elas são brasileiras, então tem duas correntes aí. Devido à sua grande importância histórica, cultural e arquitetônica, o prédio foi tombado por 3 órgãos de preservação nacionais. Em 1967, o tombamento foi realizado na esfera federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN.
Em 1981, na Estadual, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFA. E em 1988, na Municipal, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC. Nós temos um rico acervo de história oral que ele não para de crescer. Nós temos mais de 70 mil imagens no nosso acervo fotográfico, que não encontra-se todo catalogado. Começou um processo, inclusive, de inclusão de um novo acervo que nós recebemos da Secretaria de Comunicação, que se refere a alguns períodos de prefeitos que passaram pela nossa administração e que enriqueceu, mas gerou uma demanda muito grande. Nós temos um acervo de películas com mais de 300 títulos. Nós temos nosso acervo audiovisual, temos também nosso acervo fonográfico, além de discoteca, e fora também nosso arquivo de cartazes, documentos e também os nossos dispositivos relacionados à história da televisão, do cinema, da fotografia, do rádio. Hoje, o museu agrega funções educativas, oferecendo cursos gratuitos e de lazer cultural, com exposições como a Sala Hércules Florence. Ela é uma sala dedicada ao Hércules Florence, que foi um inventor da fotografia no Brasil, né, na cidade de Campinas. E a gente percebeu que pouca gente conhece o Hércules Florence, né, não só na cidade de Campinas, mas no Brasil inteiro, né? E um museu, né, que é dedicado à imagem e ao som, né, a gente viu que precisava ter uma sala dedicada a esse inventor. Porque, assim, além também dele ser um dos inventores, né, hoje já reconhecido da fotografia no mundo, ele também tem invenções que são relacionadas ao som, porque ele tem toda uma pesquisa, né, de zoofonia, em que ele faz notações musicais do som dos animais que ele encontrou na expedição Langsdorff, né? O MIS também é um valioso ponto de debates e palestras, além de ser o último cineclube no centro de Campinas. O Museu da Imagem e do Som, ele é um oásis cultural nessa região central. Enquanto todo mundo sai do centro às 18 horas, o museu está aberto para que as pessoas saiam do trabalho, saiam da faculdade, saiam da sua casa, aqueles que vêm, são desde estudantes, aposentados, professores, público espontâneo, essas pessoas possam vir, são acolhidas para uma sessão de cinema e depois tem o debate para que elas possam ali ainda colocar suas ideias, suas impressões sobre o filme, sobre o diretor. Seguindo a tendência que os museus ocupam atualmente na sociedade, é um espaço democrático que reflete a história e possibilita conhecimento por meio da valorização de múltiplas atividades. Poucos são os municípios no Brasil que têm uma salvaguarda da sua memória. Então, o MIS, ele é essa voz e vez para a população de Campinas e, por termos essa condição estratégica, estarmos na região central, nós recebemos muitos turistas de outras cidades, de outros estados e de outros países. A gente lembra que a construção está
em obras, inclusive está passando por restauração. O MIS fica na Rua Regente Feijó, número 859, no centro de Campinas. Para mais informações, acesse o site campinas.sp.gov.br. Você vai clicar em Secretarias, selecionar Cultura e Turismo e depois na aba Museus e Observatório. Todas as reportagens da série sobre os patrimônios aqui da cidade de Campinas. E nesse capítulo que traz aí os centros de ciências, letras e artes e museus aqui de Campinas, você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora a gente vai falar sobre as eleições. Dia 6 de outubro está chegando e a gente prepara aqui na TV Câmara Campinas uma cobertura especial desde as primeiras horas da manhã até a apuração de voto a voto. Enquanto isso, a gente mostra aqui alguns fatores relacionados às eleições. E claro, não poderia deixar de faltar a importância das urnas, a modernização e tudo que ela trouxe aí para esse processo de transparência das eleições. Confira. No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais de 2024, mais de 155.912.000 eleitores estão aptos a comparecer às urnas e escolher os representantes para as prefeituras e câmaras municipais. Um dos pilares da democracia é a eleição limpa, livre, sem influências externas, para eleger o dirigente daquele município, daquele estado, daquela nação. A implementação do voto eletrônico começou nas eleições municipais de 1996 em 57 cidades do país, incluindo as 26 capitais e as cidades com mais de 200.000 eleitores. Naquele ano, cerca de 32 milhões de eleitores puderam votar em uma urna eletrônica pela primeira vez. Desde a primeira eleição com voto eletrônico, foram produzidos 14 modelos de urnas eletrônicas. Nas eleições de 2024, serão usados os modelos de 2015, 2020 e 2022, visto que as urnas têm vida útil de 10 anos. O equipamento é um microcomputador de uso específico para o pleito, com as seguintes características: resistentes, de pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança, o que agiliza todo o processo. Tudo isso visa algumas coisas. Primeiro, facilitar o trabalho. Outrora, antes das urnas eletrônicas, com uma eleição como de Campinas, nós ficávamos lá nos salões, nas quadras da Unicamp, por 4, 5 dias. E os candidatos e seus apoiadores, ansiosos para saber se foi eleito, não foi eleito, subiu, desceu. Hoje, em 2 horas, 3 horas, quando não dá problema, problema de conexão, nós temos o resultado. Em Campinas, mais de 880.000 eleitores estão aptos a votar. E no próximo dia 6 de outubro, cada um deles deve ir a uma das 2.532 sessões eleitorais espalhadas pelos 268 locais de votação. Desde que a urna eletrônica foi implantada no país, o processo se tornou mais ágil e transparente. A Justiça Eleitoral promove auditorias das urnas eletrônicas em diversos momentos, inclusive no dia da votação, em que acontecem testes de integridade e de autenticidade. E são urnas absolutamente confiáveis. Tivemos várias entidades, inclusive internacionais, auditando o sistema eletrônico. E chegou-se à conclusão que não é violável. Entidades internacionais auditam as urnas no dia da votação. O juiz eleitoral lembra que todos os locais de votação terão urnas substitutas, caso haja qualquer problema com as instaladas. As eleições vão das 8 horas às 17 horas. E das 8 às 17 tem que estar funcionando para o eleitor chegar e votar, inclusive para não ter filhas, para não dar um ônus a mais para o eleitor. Então nós precisamos ter à disposição essas urnas reservas, esse contingenciamento de urnas reservas, para de imediato substituir se problema houver. Apesar de questionamentos, a segurança do voto eletrônico é garantida, afirma o magistrado. Foi uma discussão
sem embasamento técnico. Falava-se que iriam apresentar provas, etc., mas ficava só na narrativa. Dr. Torrano diz que, além da facilidade e lisura, a utilização das urnas eletrônicas geram economia no efetivo que atua nas eleições. De um lado, se nós facilitamos para os candidatos e seus apoiadores, publicando os resultados mais rapidamente, por outro lado, nós também com as urnas eletrônicas, cada dia tendo sido seu sistema sido mais bem aprimorado, também a facilidade para a justiça eleitoral. Nós não precisamos mais convocar aquele número infinito de pessoas para contar as cédulas, com possibilidade de erro, certo? Hoje não temos. Então, cada vez mais, as urnas eletrônicas se impõem e se impõem de uma forma saudável. Mais informações sobre as eleições você encontra no tre-sp.jus.br. Agora a gente vai falar de um serviço porque a gente tem aqui a informação que a clínica, o consultório veterinário móvel que estava na Vila União, continua, ou seja, permanece até o próximo dia 17 de outubro devido à grande procura pelos serviços. Inicialmente, estava previsto para o serviço ser encerrado nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Então, você que é aí da região da Vila União ou de qualquer região da cidade, mas que tenha fácil acesso aí para ir na clínica Pet Móvel, pode ir até o dia 17 de outubro. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia ou da 1 da tarde até as 4 horas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Para ser atendido, o tutor do animal deve ser maior de 18 anos, apresentar o documento de identidade e comprovante de residência aqui em Campinas. O objetivo principal do programa é a prevenção de doenças. Os animais atendidos são microchipados e, quando necessário, vacinados. Mais informações lá no portal do animal. Olha só, anote aí, portalanimal.campinas.sp.gov.br.